Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Rodrigo Pacheco dá resposta a Gilmar Mendes e diz que não aceitará agressões de ministros do Supremo. O Senado também tem a mesma coragem. Veja o vídeo. O fato é que este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Lembro aos ministros, recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. Nós tomamos uma decisão no Senado Federal na data de ontem, dentro da nossa atribuição constitucional de legislar com bases de critérios, com bases de anseio social, com bases principiológicas, buscando fazer uma mudança na Constituição Federal que busque garantir algo muito simples e muito básico. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tem uma clareza técnica muito grande. Eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional, decidida ontem por ampla maioria do Senado Federal, para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Então é essa a razão de ser dessa emenda à Constituição. E eu quero aqui de novo dizer que o discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos para poder se deixar levar
a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente, de um tema dessa natureza, que, repito, é um aprimoramento absolutamente saudável. Eu, mais uma vez, quero aqui provocar todos para a leitura e a compreensão desse Instituto, antes que haja qualquer tipo de exploração de cunho político em torno desse tema. Então, nós estamos conscientes do que fizemos ontem no Senado. O Senado fará no próximo ano 200 anos de história, e esses 200 anos de história de muitas contribuições para o país. Recentemente, o Senado se mostrou uma casa muito importante para a consolidação da democracia do nosso país. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Eu reconheço que a inconstitucionalidade é a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá por um critério que já existe há muito tempo e que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta de seus membros, o que privilegia a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição e que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa responsabilidade constitucional, porque nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros, nós somos votados, eu tive mais de 3 milhões de votos no meu estado de Minas Gerais, outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro. Nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país, de defender a democracia, de defender as pessoas que precisam nesse país de uma política que seja uma política madura, respeitosa. Eu jamais vou me permitir estabelecer e inaugurar qualquer tipo de crise institucional, mas devo aqui afirmar e reafirmar o nosso compromisso do Senado Federal com uma política de qualidade, com respeito à Constituição Federal, com respeito à sociedade e na compreensão de que as instituições estão suscetíveis a aprimoramentos para melhorar a sua atividade, e é isso que significa essa emenda constitucional que foi votada ontem no Senado Federal. Então fica apenas esse registro, renovando os meus respeitos ao Supremo Tribunal Federal e aos seus membros. Eu tenho certeza da coragem cívica e do papel importante do Supremo Tribunal Federal em relação ao Brasil, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica e o mesmo compromisso com o Brasil. Augusto Nunes também solta o verbo após declarações dos ministros do Supremo sobre a PEC. Então é isso, Paula. Eu concordo com o Gilmar Mendes num ponto. Ali não tem covardes. Covarde mesmo é o Rodrigo Pacheco, que deixa que essa turma continue cometendo inconstitucionalidades. Augusto Nunes, muito boa noite. Completamos um ano de programa e meio. É uma semana bastante delicada, bastante dura, né, Augusto? Um ano de resistência, né? Exatamente. Há que comemorar porque atravessamos todo esse tempo aí sob tempestades e sobrevivemos, né? Estamos habituados já a avançar sob a tempestade. Continuaremos avançando. Seria ótimo se a gente pudesse só comemorar hoje é o aniversário do programa. Mas há um morto estendido no caminho do Supremo. Quando você tem um morto
estendido no caminho da história, né, que vem sendo percorrida por uma instituição, você não remove isso como se fosse uma árvore decepada pelo temporal, uma pedra arrancada da encosta. É um cadáver com nome e sobrenome. Não adianta chamar de cidadão brasileiro. Como dissemos ontem, tem nome o morto. Pior, o morto agora fala na internet e faz as denúncias que não pôde fazer em vida. Ele continua, ele recupera a voz, como aconteceu com o Clériston, nessas circunstâncias. E não adianta ignorar. O morto interfere no curso da história. Em 1975, quando a imprensa existia como tal, os jornalistas ignoraram o ato institucional número 5 para denunciar o assassinato do Vladimir Herzog. Agora, a imprensa não tem coragem ou não tem disposição, que é pior, para fazer a denúncia devida, mas nós fizemos e faremos. Nós alertamos para o que iria acontecer. Não faltaram denúncias, né? A advertência é o que não faltou. Nós começamos as advertências em janeiro. A primeira capa saiu antes que o mês terminasse, sobre as prisões do dia 8. Em fevereiro, nós chamamos a atenção para os esquecidos de Brasília. E entre eles estava o Clériston, já. E tantos outros. E o que sobrou também foi arrogância, insolência e desprezo pela Constituição. O advogado Gilmar Mendes, indicado para o Supremo pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tem razão quando ele diz que o problema do Brasil e da democracia brasileira hoje é o Supremo. Ele pode dizer também que o Supremo não é formado por um bando de covardes. Nem o povo brasileiro é um bando de covardes. Nem nós nos intimidamos com o que diz o Supremo. Eu não me intimido. Eu não me intimido com o rosnado do decano do Supremo. O decano é apenas o mais velho, o mais antigo de uma instituição. Eu sou o mais antigo aqui. Nem por isso eu tenho direito de baixar ordens aí que devem ser seguidas pelo povo brasileiro. É um sintoma muito animador a volta ao palco do Gilmar Mendes, que sempre foi o líder do Supremo, o dono do Supremo. Enquanto o serviço sujo foi feito por outros, ele se calou. Ele adora a decisão monocrática, porque ele é uma usina de habeas corpus intempestivos, ilegais, arrogantes e mais. Comunico ao advogado Gilmar Mendes que o medo epidêmico, o medo pandêmico começou a acabar. Aqui ele não existe. E o povo brasileiro há de mostrar nos próximos dias, com manifestações pacíficas, que o medo acabou. Acabou. Quem deve explicações agora é o Supremo Tribunal Federal. Não adianta o ministro Barroso fazer o que fez ontem, tentar reduzir a um cidadão brasileiro cadáver que tem nome e sobrenome. Não adianta ele abrir o celular, ele que é tão fluente, né, na hora de fazer participar de festinhas do PCdoB, não adianta ele pegar, né, o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar as razões, as causas da morte estão sendo reveladas reiteradamente pelo próprio Clériston. E os seus assassinos também estão sendo denunciados por ele.
a menos que o ministro Alexandre de Moraes não queira procurar no próprio inquérito as causas da morte, elas estão todas lá. Não precisa abrir outro inquérito para apurar o que ele e os seus parceiros do Supremo fizeram. Está tudo lá. Declarações de médicos, declarações do próprio Clériston, advertências do advogado, todas ignoradas. Todas ignoradas. Ele morreu, ele é vítima, o Clériston, da prepotência do Supremo, do desprezo pela vida. E agora o Supremo está na defensiva. Esse tipo de reação não assusta ninguém. Como traídos. É isso, por acaso havia um casamento? Então é espúrio. É um casamento indecente, né? Indecente, é uma ligação incestuosa, porque os poderes são iguais e não existe nenhum poder mais igual que os outros. É a mesma coisa que o Congresso se declarar traído pelas sucessivas intervenções do Supremo em território alheio. Deliberam sobre tudo, chega de voto monocrático, não são semideuses. São advogados que nunca julgaram na vida. E a gente assiste ainda a filmes que mostram o ministro Alexandre de Moraes negando a defesa de um réu pelo advogado, porque normas internas do Supremo assim determinam. Vale a Constituição, que eles nunca deixaram de seguir. Vale a Constituição, diz o Supremo, diz o Gilmar Mendes. Defendeu a Constituição e a democracia. Defendeu coisa nenhuma. Democracia que tem sobrenome não é democracia. E eles chamam de democracia relativa. O que é democracia relativa? É a meia virgindade? É isso? Não existe. Não existe. Nós queremos a democracia sem adjetivos. É um substantivo suficientemente forte para dispensar muletas. Chega de autoritarismo. Basta de decisões absurdas, como você agir como um dono de escravos que mantém o escravo já alforriado, preso ao pelourinho. É o que significa o uso da tornozeleira. É a punição pela humilhação indevida, ilegal. Então agora é hora de o Supremo criar juízo. Porque se não criar por conta própria, esse juízo será imposto pela ressurreição do Congresso, tomara que seja isto que está em curso, e pela ressurreição da coragem do povo brasileiro de dizer a verdade a quem tenta ocultá-la. E já outra notícia na tela. Ministros do STF consideram declarada inconstitucional a PEC 08 aprovada pelo Senado. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão considerando declarar inconstitucional a proposta de emenda à Constituição que visa limitar os poderes dos magistrados da Suprema Corte. A PEC, aprovada pelo Senado na quarta-feira 22, enfrenta críticas severas dentro do STF, conforme publicado pelo site G1. O ministro do STF, falando ao portal, indicou que a Corte pode agir rapidamente caso a PEC seja contestada por meio de um mandado de segurança. A estratégia dos ministros do STF era contar com a Câmara dos Deputados para postergar a análise da PEC. Contudo, a aprovação da proposta no Senado foi vista pelos ministros do STF como um movimento grave, tentando pressionar a Corte, o que pode levar a uma resposta direta do próprio Supremo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O encontro, que inicialmente não constava na agenda do chefe do Executivo, ocorreu um dia após a aprovação no Senado da proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas de ministros da Corte. A reunião foi realizada às 10 horas,
segundo a agenda no Palácio do Planalto. Barroso participou ao lado de Lula de cerimônia de instalação da Comissão Nacional do G20. O encontro ocorreu após o Senado ter aprovado nesta quarta-feira 22, por 52 votos a 18, a PEC que limita as decisões monocráticas de ministros da Corte Suprema. Bem estranha essa reunião, hein? Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.